Como ser treinado por Deus? É possível? É possível sim. Fique comigo até o final e você vai descobrir como. Olá, eu sou Hélio Amaral e eu quero compartilhar contigo nesse vídeo o texto de Provérbios 27:17. Diz assim: como o ferro com ferro se afia, assim o homem a seu amigo. Veja bem, o ser humano ele foi criado para se relacionar. O ser humano é um ser relacional. Quando Deus criou o homem, ele olhou para o homem e disse o seguinte: não é bom que o homem esteja só. Quando Deus falou essa frase, ele não estava apenas com o interesse de buscar uma esposa para Adão. Não. Ele queria que Adão se relacionasse. Por quê? Porque o ser humano ele só tem como desenvolver o seu potencial se ele se relacionar com outro ser humano, correto? E é interessante o seguinte: há uma lei muito importante que atua nesse desenvolvimento. Que lei é essa? A lei da semeadura, que significa o quê? Aquilo que você planta, você colhe. Tudo que você vive na sua vida hoje é colheita das semeaduras que você tem feito. O nível de vida que você tem no seu casamento é resultado da semeadura que você tem feito. O nível do seu relacionamento com os filhos, com os irmãos, é resultado direto da semeadura que você tem feito, certo? Semeadura, colheita. Então você está colhendo as semeaduras que você plantou. Isso acontece sempre quando há relacionamento. O grande problema é o seguinte: às vezes as situações acontecem nos relacionamentos, uma dificuldade aqui e ali, e sempre a culpa vai ser de quem? A gente sempre coloca a culpa no outro. Mas a gente nunca analisa pelo prisma de que tudo é semeadura e colheita. Então, se eu estou tendo uma dificuldade, qual tem sido a minha semeadura nessa área? Qual tem sido a minha semeadura nesse relacionamento? O que a gente vai trabalhar hoje é entender como é que Deus trabalha nisso, como é que Deus nos molda nisso, como é que nós somos treinados por Deus nisso. E o texto que nós lemos, o texto de Provérbios 27:17, primeiro começa assim: assim como o ferro com o ferro se afia, ferro com ferro, correto? Veja bem, imagine o seguinte, eu vou te dar um exemplo para você entender esse texto aqui. Imagine um açougueiro, ele está com a faca na mão, ele está com um afiador, correto? E ele passa a faca naquele afiador ali, correto? Para que a faca fique mais afiada. O material da faca é ferro, o material do também é ferro. Então é ferro, certo? Tendo atrito ferro com ferro, certo? Isso faz com que a faca fique mais afiada. Pense também o seguinte: pense no machado. O machado é uma lima, certo? Você não sabe o que é lima, por gentileza pesquise, porque a lima é um objeto que ela afia o metal. Então a faca no machado, aliás, a lima no machado, a fricção da lima no machado faz com que o machado fique mais afiado. E que elemento é feito o machado? Ferro. E a lima, ferro, ou seja, ferro com ferro, certo? O atrito entre os dois faz com que o objeto fique afiado, correto? Então aqui quando o texto está falando assim como ferro com ferro, ou seja, dois elementos, certo? Que são dois materiais que são feitos de um mesmo elemento, correto? Ou seja, a continuação do texto é o seguinte: assim como o ferro com o ferro se afia, assim o homem a seu amigo. Ou seja, para que você seja afiado, é necessário que você se relacione com alguém que seja igual a você. Ou seja, ser humano se relacionando com ser humano. Assim você vai se desenvolvendo. É o que o texto está dizendo para nós aqui. Ou seja, você só tem como desenvolver o seu potencial, só tem como você ser treinado se você se relacionar com outras pessoas, correto? Então, não há uma outra forma. Para você se desenvolver, você precisa se relacionar. Deus te criou para se relacionar. Mas às vezes você pode dar a seguinte desculpa assim: ah, mas o meu temperamento é muito difícil, eu tenho dificuldade de me relacionar com pessoas. Não tem desculpa, porque Deus também ele trabalha no temperamento.
certo? Ah, mas eu sou muito introvertido, meu temperamento é fleumático e eu não sou muito de ficar, sabe, tendo contato com pessoas, eu gosto de ficar isolado no meu canto. Olha, por favor, não use o temperamento para se esconder atrás dele. Sabe por quê? Porque Deus ele trabalha em qualquer temperamento. O meu temperamento é o quê? Justamente fleumático. Uma pessoa que gosta de ficar na dela, certo? Se eu pudesse, eu gostaria de ficar quietinho no meu canto o tempo todo. Mas por quê? Por que eu entendi que eu não posso ficar no meu canto o tempo todo, mesmo sendo esse temperamento mais introvertido, mais fechado, mais reservado? Porque é o seguinte, eu tenho uma família, eu tenho filhos e eu preciso treinar os meus filhos. Então, se eu não me relacionar com pessoas, como é que os meus filhos vão aprender a se relacionar? Então, é muito importante você entender que você não pode ficar preso atrás do seu temperamento, principalmente se você tem filhos, certo? Porque os seus filhos vão acabar se espelhando em você. E a única forma de nós nos desenvolvermos é através dos relacionamentos, porque assim como o ferro com ferro se afia, assim o homem a seu companheiro, ok? Agora, veja bem. Então tá, nós estamos falando aqui de ser treinado por Deus, mas como é que se dá esse treinamento? Aí um outro texto que eu quero compartilhar com você de Provérbios também é o seguinte, Provérbios 24, 32, diz assim, tendo-o visto, considerei, vi e recebi a instrução. Vou ler de novo porque o texto é um pouco complexo, mas é muito interessante. Tendo-o visto, ou seja, eu olhei para alguém, eu vi alguém, eu considerei, vi de novo e recebi a instrução. Quando você lê o contexto desse texto no livro de Provérbios, Provérbios 24, 32, se você ler 2 versículos antes, você vai entender o que o escritor está dizendo aqui. Ele vê uma situação, certo? Ele vê uma pessoa em uma situação, ele pensa, pondera e recebe uma instrução através daquilo que ele está vendo. E como é que ele faz isso? Através de estar com outra pessoa, estar perto de outra pessoa, ou seja, através de relacionamento. Então, como é que Deus nos treina? Eu quero te falar aqui 3 possibilidades aqui de que ou você aprende ou você não aprende. Primeiro, a pessoa tola. O que é uma pessoa tola? É uma pessoa que erra e nunca aprende. É uma pessoa que ela é completamente avessa ao aprendizado, ao conhecimento, certo? Essa é a pessoa tola. A outra pessoa é inteligente. A tola, ela erra e nunca aprende. Mas tem a pessoa inteligente. O que é a pessoa inteligente? Ela erra e aprende com seus próprios erros, correto? Então isso é uma pessoa inteligente. Mas há um nível maior, que é o nível da sabedoria, que a pessoa sabe, é o sábio. O sábio aprende com os erros dos outros. É justamente o que o texto está nos dizendo aqui. Tendo-o visto, considerei, vi e recebi instrução. Vi uma situação, considerei e aprendi através daquilo. Aprendi pelos erros dos outros e pelos acertos dos outros, correto? Agora veja bem, isso só acontece quando? Isso só acontece nos relacionamentos. Só quando você se relaciona, só quando você está junto com pessoas que você pode ter esse tipo de ensinamento sendo trazido para a sua vida. Ah, mas você pode pensar assim, mas eu posso ver vídeos no YouTube, eu posso ver em situações, eu posso aprender através daquilo. Olha, eu estou aqui falando para você e você está me vendo no YouTube, correto? No YouTube, quem está do outro lado da câmera aqui, que sou eu, tende a passar só as coisas boas. Tende a passar só o lado bom. Mas para me conhecer realmente, para saber quem eu sou, você tem que andar comigo, que você vai ver que na minha vida tem lado bom, mas tem lado ruim também. Tem coisas a serem acertadas. Então, quando você anda comigo, você vai aprender com os meus acertos, mas também vai aprender com os meus erros. Ou seja, o estar aqui trazendo uma mensagem para você é muito bom. Mas quando eu estou junto com você, nós trocamos experiências, o aprendizado é mútuo. Eu aprendo com você e você aprende comigo. Aí você pode pensar assim, mas eu posso aprender também lendo a Bíblia, porque na Bíblia tem situações ali onde pessoas erraram e eu aprendo. Por exemplo, a vida de Davi. Quando você estuda sobre a vida de Davi,
A Bíblia coloca Davi como um homem segundo o coração de Deus, mas foi um homem que errou, foi um homem que errou na família, certo? Então assim, a gente pode aprender através dos erros de Davi. Agora, aprendizado é uma coisa. De repente você, imagina o seguinte, você quer aprender sobre ter domínio próprio. Aí você compra aí N livros, certo? Que te ensinam como é que você pode ter domínio próprio. Você vai assistir vários vídeos, vários cursos, várias lives de pessoas trabalhando essa questão do domínio próprio. Aí você vai se encher de conhecimento com relação ao domínio próprio. Agora é o seguinte, você ter esse conhecimento é uma coisa, a prática disso é uma coisa completamente diferente. Você ora a Deus, Senhor, eu quero domínio próprio, eu quero domínio próprio, jejua e ora aquela coisa toda. Como é que Deus vai te dar domínio próprio? Ele simplesmente vai colocar no seu caminho pessoas que vão fazer com que você perca a paciência. Sabe aquela pessoa que vai pisar no seu calo? Aquela pessoa que vai te encher a paciência, assim você vai tender a querer ter paciência com ela. Você vai fazer aquela oração, Senhor, não me dê força, porque senão eu mato, me dê paciência. Então assim, isso só se tem na prática, correto? Só na prática é que você consegue ter isso. E você só tem prática nisso quando você se relaciona com pessoas, quando você se permite a ter relacionamento com pessoas, aí Deus vai te treinando através desses relacionamentos, ok? Agora eu vou concluir essa mensagem com você, te contando algo interessante. Eu tenho hoje 47 anos e no meu tempo lá de infância, eu me lembro o seguinte, os medicamentos naquela época que eram dados para a criança, eles não tinham gosto bom não, a maioria deles tinha um gosto ruim, certo? Eu sou da época em que o metiolate doía. Mas hoje em dia a maioria dos remédios, salvo raras exceções, eles têm um gosto bom. Tanto é que você dá um remédio para a criança, hoje ela até pede mais, certo? Mas na minha época não. Na minha época o remédio tinha um gosto ruim. Aí quando o pai ia no médico, porque o filho estava passando mal, o médico receitava ali um remédio, certo? O médico era de confiança. O pai comprava aquele remédio e ia dar para a criança. A criança, na maioria das vezes, não queria tomar. Mas como o pai sabia que o médico era de confiança, ele forçava a criança a tomar. Segurava a criança, abria a boca e enfiava aquilo goela abaixo. Certo? Mas por quê? Porque o médico era de confiança e sabia que o remédio ia fazer bem para a criança. Por que eu estou te contando isso? Porque Deus é o médico dos médicos e Ele colocou ao nosso redor vários frascos de remédio. E que frascos de remédio são esses? Na maioria das vezes são frascos de remédio que são indigestos, são muito difíceis da gente engolir, correto? O que é isso? Que frascos são esses? São pessoas que Deus colocou ao nosso redor, colocou no nosso convívio para que através dessas pessoas Deus trate com a nossa vida, certo? E é dessa forma que Deus trabalha. O problema é que na maioria das vezes é o seguinte, nós achamos muito indigesto e nós não queremos receber esse medicamento, nós não queremos, sabe, digerir esse medicamento. Mas é Deus, que é o médico dos médicos, que sabe qual é o melhor para nós. Então Ele coloca pessoas ao nosso redor que muitas vezes vão nos tirar do sério, muitas vezes vão pisar no nosso calo. Mas qual é o objetivo de Deus? De que forma que Ele treina? Veja bem, o problema, como eu te falei no início, é que a gente terceiriza a culpa. Mas fulano é muito chato, mas esse patrão é muito chato, mas não sei o quê, mas a esposa, o filho, a gente bota a culpa no outro. Mas o que Deus quer tratar é em nós. Então eu concluo essa palavra dizendo para você o seguinte, aprecie os relacionamentos e aprecie os medicamentos que Deus colocou na nossa vida, na minha vida, na tua vida, através desses relacionamentos. Porque quando você faz isso, mas de que forma é que eu faço isso? Quando uma coisa acontecer, quando algo te tirar do sério, quando uma pessoa te tirar do sério, faça a seguinte pergunta, Senhor, o que o Senhor quer me ensinar com isso aqui? Quando você fizer essa pergunta, para de ter a sua reação natural, certo? Analise qual a reação que você tem tido diante dessas situações, tome posicionamento, eu vou parar de ter essas reações. Eu vou começar a perguntar a Deus, Senhor, o que o Senhor quer me ensinar com isso aqui? Você vai se surpreender com o que você vai aprender, ok? Essa é a palavra de hoje, sendo treinado por Deus através dos relacionamentos, ok? Que essa palavra tenha abençoado a tua vida. O pedido que eu te faço agora para finalizar, deixa o seu like,
deixe o seu comentário. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal. Mas mais que tudo, se essa palavra edificou a tua vida, certo? Agora o poder está na tua mão de edificar a vida de outras pessoas. Então compartilhe essa palavra com quem você acha que vai receber e vai ser edificada também, ok? Deus te abençoe, que você tenha uma semana vitoriosa e aproveite os relacionamentos que Deus colocou na tua vida. Shalom.